Você acha que se você ficasse numa caverna totalmente escura, sem contato com a luz do sol, por 30 dias, você acha que você manteria o mesmo ritmo que você mantém quando você está em contato com a luz do sol? Ou seja, você acha que você ia passar 15, 16, 17 horas acordado e ia dormir por 8, 9, 7, 6 horas? Você acha que você iria acordar e dormir no mesmo horário que você dorme atualmente? Sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje, e antes de eu prosseguir com esse assunto, eu quero te contar um experimento que foi feito em 1729, lá atrás, com plantas dormideiras. Não sei se você conhece essas plantas dormideiras. Eu, quando era criança, adorava essas plantas. São conhecidas também como plantas sensitivas. É aquelas que você encosta o dedo, as folhas se fecham. Eu vou colocar aqui a imagem dela, acho que nesse canto aqui eu vou colocar a imagem dela para que você conheça essas plantas dormideiras, se você ainda não conhece. Mas em 1729, um pesquisador chamado Jean-Jacques d'Hortense de Mairan, eu não sei se é assim que fala, tá? Mas esse pesquisador, ele fez esse experimento com essas plantas dormideiras. E qual que é a característica dessas plantas? Elas costumam acompanhar a trajetória do Sol, sendo que à noite elas se fecham e ficam para baixo. Assim, elas tomam essa posição para baixo. Elas se fecham e tomam essa posição para baixo. E quando amanhece novamente, elas novamente se abrem e acompanham a trajetória do Sol. E aí esse pesquisador ele quis saber o seguinte: será que essas plantas, se não tivesse o Sol, elas manteriam esse movimento, inclusive se fechariam à noite, mesmo não tendo a luz do Sol? Porque até então achava-se que a luz do Sol era o que causava esse movimento dessas plantas. Então o que ele fez nessa pesquisa? Ele colocou num primeiro momento essas plantas ao ar livre e observou que realmente elas acompanhavam a trajetória do Sol e chegava à noite, elas se fechavam e recolhiam, vamos assim dizer. Tá? E aí o que ele fez? Colocou essas plantas num caixote fechado. E naquela época não tinha câmeras, né, para ele ficar observando, então ele ficava dando uma olhadinha de vez em quando para ver se as plantas elas acompanhavam ainda o ritmo do Sol, mesmo não estando em contato com o Sol, porque as caixas eram totalmente fechadas. E o que ele observou foi que sim, as plantas acompanhavam o ritmo, a trajetória do Sol, mesmo não tendo contato com o Sol. E aí o que ele concluiu nessa pesquisa foi que essas plantas tinham o seu próprio ritmo interno, o seu ciclo interno, um relógio interno biológico que determinava essa movimentação delas, independentemente da luz do Sol presente ou não. E como que é chamado esse ritmo interno, esse relógio interno, esse relógio biológico? Isso é chamado de ciclo circadiano. Circa, o que é? Ao redor, diano. O que significa o diano? Dia. Então, ao redor do dia. Esse ciclo circadiano é um ciclo que todo ser vivo tem depois de um tempo que ele nasce. Ele gera esse ritmo circadiano que determina, que controla várias coisas. Inclusive nós, seres humanos, temos o nosso próprio ritmo, o nosso próprio ciclo circadiano. E o que esse ciclo circadiano ele controla? O que ele controla? Várias coisas. Além do nosso ritmo, né? Nosso período de sono e vigília, ele controla a nossa temperatura central, a temperatura central do nosso corpo. Então ele eleva e diminui a temperatura central do nosso corpo em determinados momentos. Ele controla a liberação de hormônios, no nosso caso principalmente a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. Aliás, se você quiser um vídeo específico sobre melatonina, deixa aqui nos comentários, porque é conhecido como hormônio do sono. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas
é algo fantástico de você conhecer como que a melatonina atua no nosso cérebro e atua no nosso corpo. Então, se você quiser um vídeo específico sobre a melatonina, será que adianta você tomar melatonina à noite para dormir? Isso eu vou explicar num outro próximo vídeo. Então escreve aqui se você quer um vídeo sobre melatonina, tá bom? E aliás, outra coisa. Se você quer conteúdos de neurociência, de hipnose, sobre a nossa saúde mental, sobre nossos comportamentos, sobre sono, dicas de como dormir melhor, também se inscreve aqui no canal, ativa as notificações se você já é inscrito, ou seja, clica no sininho aí para você sempre ser avisado quando eu postar um vídeo novo aqui, tá bom? Então vamos lá. O que o nosso ciclo circadiano controla? Então a temperatura central do nosso corpo, o nosso ciclo sono-vigília, né, no momento que nós estaremos acordados, no momento que nós estaremos dormindo, a liberação de hormônios, nossa taxa metabólica, ou seja, a pressão sanguínea aumentando ou diminuindo, isso é controlado também pelo nosso ciclo circadiano. Dentre outras coisas, tem o controle das nossas emoções, o controle do nosso ânimo. Controle do nosso ânimo. O que é esse controle do ânimo? Existem pessoas que são mais matutinas e outras são mais vespertinas. Ou seja, tem pessoas que produzem melhor de manhã e tem pessoas que produzem melhor à tarde. Isso não é lenda, isso não é algo que não existe isso. Existe sim. E isso é controlado pelo nosso ciclo circadiano. Por isso já deixo a dica aqui, Cada pessoa tem o seu ritmo. Então, o seu ciclo circadiano, o seu ritmo circadiano pode ser diferente do meu, que pode ser diferente dos seus pais, dos irmãos, de pessoas que você conhece. Isso que é incrível, tá? Eu também vou fazer um outro vídeo falando sobre pessoas que são diurnas e pessoas que são noturnas. Da onde vem isso aí? Por que isso aconteceu? Por que isso acontece com nós, seres humanos? Tá bom? Então, é isso. Então nós temos o nosso ritmo circadiano, nosso relógio interno, relógio biológico, que determina, que controla esses vários pontos, liberação de hormônio, a temperatura do nosso corpo, nosso ciclo sono-vigília principalmente, o momento que você sente fome ou sede. Então são vários pontos que são controlados pelo ciclo circadiano. E como foi feito esse experimento em 1729 com essas plantas, mas quando eles observaram que o ser humano, que nós, seres humanos, temos também esse ciclo, esse ritmo circadiano. Em 1938, eu vou colocar também aqui a imagem dos dois pesquisadores. Aí eles foram, na verdade, cobaias do próprio experimento, tá? Foram o Nathaniel Kleitman e Bruce Richardson. Os dois foram cobaias do próprio experimento. O que eles fizeram? Eles se enfurnaram lá numa caverna chamada Mammoth Cave, que é uma das cavernas mais profundas do planeta Terra. Nessa caverna não entra um pingo de luz solar. Nada, zero. Isso em 1938, ok? Eles entraram nessa caverna e resolveram passar lá 32 dias. Eles foram passar 32 dias nessa caverna sem contato com a luz do sol. Só levaram comida e água para que eles conseguissem se manter durante esses 32 dias. E o que eles observaram? Qual que foi a descoberta que eles fizeram durante esses 32 dias? Foram dois pontos que eles puderam observar. Primeiro, sim, nós temos o nosso ciclo circadiano, nosso ritmo circadiano. Ou seja, independentemente da luz solar, nós temos aquele período de vigília que varia de 15, 16, 17, 18 horas e o nosso período de sono, que varia de 9, 8, 7 ou 6 horas de sono, tá? Então nós temos o nosso ritmo circadiano, independentemente da luz do sol. E outra coisa que eles observaram muito interessante foi que o nosso ciclo circadiano, o nosso ritmo circadiano, não tem 24 horas exatas. Ou seja, nosso ritmo circadiano ele dura mais do que 24 horas. Para o Richardson, era o mais novo, o ciclo circadiano dele durou entre 26 e 28 horas.
e o Clayton, que era o mais velho, o Richardson tinha 20 anos e o Clayton tinha 40 anos. O ritmo circadiano do Clayton durou de média 24 horas e mais um pouquinho, mas nenhum dos dois durou 24 horas exatas, durou mais do que 24 horas. E o que é? E essa conclusão nos leva a um resultado que é o seguinte: você, eu, todos nós temos nosso ciclo circadiano. Porém, imagina que o nosso ciclo circadiano é como se fosse um relógio de ponteiro. Só que esse relógio, ele sempre, todo dia, ele adianta um pouco. Ele adianta um pouco. Ele nunca é preciso. Então, todo dia você tem que vir e regular o seu relógio, porque senão ele vai ficar desregulado. Então, você tem que vir todo dia e regular o seu relógio. E existem formas de você regular o seu relógio interno, o seu ciclo circadiano. E é sobre isso que eu quero falar com você no próximo vídeo. Valeu? Beijos a todos vocês.